Esté, capítulo de número 4, a partir do verso de número 14. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas, quem sabe, se não foi para essa conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. Então Esté pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esté havia ordenado. O livro de Esté é um livro pouco conhecido, pouco citado. É um livro histórico e é um livro que traz uma narrativa muito interessante. Por ser pouco explorado, ele é pouco conhecido. Entretanto, ele é um livro muito rico. O texto sagrado fala que essa menina, cujo nome era Hadassa, substituiu a uma rainha impulsiva que havia desagradado seu rei, o seu esposo, e havia perdido o cargo de rainha. Então é feita uma rápida eleição, uma rápida escolha, para que se substituísse a rainha insubmissa. Hadassa, que adotou o nome de Esté, porque Hadassa é um nome judaico e Esté é um nome pagão, é um nome que significa estrela, assumiu então a postura de alguém que fazia parte daquela população. Ela não revelou a sua origem. Então, como Esté, ela concorre, como tantas outras moças daquela época, a candidata à nova rainha, e ela é escolhida pelo rei Assuero como a sua nova esposa. O texto sagrado diz que ela se torna essa rainha numa época muito difícil. É a época onde um homem chamado Ramã, perseguidor de seu primo, faz com que, de todas as formas, o povo judaico sofra perseguições pelo fato do povo judaico não se curvar a Ramã. Mordecai, cujo nome foi citado, não se curvava, não se ajoelhava, não fazia reverência quando Ramã passava, e um homem orgulhoso como ele fez com que isso se tornasse motivo para tornar aquele homem seu inimigo. Olhe para cá. Nessa rápida contextualização, eu preciso que você esteja comigo. O texto sagrado fala então que Ramã consegue, através de um contato próximo com o rei Assuero, um decreto. Nesse decreto, Ramã, ele não cita o nome do povo, ele não entra em detalhes, ele só diz que tem um povo no meio do reinado de Assuero que é diferente dos demais, que é insubmisso, que é rebelde, que não se curva ante as normas do rei. Então, Assuero, o rei, movido por essas orientações rápidas, ele faz um decreto. E o decreto é que, numa data determinada, o povo insubmisso fosse executado. Qualquer pessoa que pudesse passar na frente de dessas pessoas, desse povo, ou seja, judeus, poderiam assassinar. Então seria mais ou menos um decreto de que, se pudesse naquele dia, em qualquer momento, em qualquer parte dos reinos de Assuero, se matar um judeu sem nenhuma punição. O decreto era mais ou menos dentro desse sentido. Ele não sabe, Mordecai, em algumas versões Mardoqueu, não sabe o que fazer, então ele procura Esté e pede que Esté faça alguma coisa. Só que naquela época, olhe para cá, as esposas não tinham acesso aos seus maridos como nos dias de hoje, e sobretudo um rei. E a rainha não poderia, na verdade ninguém poderia, ter acesso à câmara privada do rei sem que o rei convocasse. Se uma pessoa fosse até a câmara do rei sem ser convocada, essa pessoa poderia ser executada. E aí Esté manda essa resposta para Mordecai, vou falar Mardoqueu, amém, irmão? Manda essa resposta para Mardoqueu: eu não posso entrar lá, porque se eu entrar lá eu posso morrer. E ele dá a resposta que tem me inspirado muito nos últimos dias, que é justamente o que nós lemos a partir do verso de número 14, quando ele diz: olha,
Se você ficar calada, Deus vai fazer com que outros se levante e faça o que você tem que fazer. Mas pense, talvez Deus tenha levantado você para esse tempo, para exatamente isso que nós estamos vivendo, e você ser usada por Deus para isso. Você recebe essa palavra, pede oração, pede jejum, e assim Mardoqueu faz junto com o seu povo, e Esther elabora uma estratégia que nós vamos compartilhar aqui hoje, e essa estratégia, o texto sagrado diz que ela veste as suas vestes reais mais bonitas, e ela vai à presença do rei, mesmo sem ser convocada. O rei fica encantado pela visita da sua esposa, oferece misericórdia a Esther. Esther tem acesso, e é interessante que ele não só dá acesso a ela, mas diz uma frase que os maridos gostam muito de dizer: pede-me o que quiseres, e te darei até metade do meu reino, e te darei até metade do meu salário. Pede-me o que tu queres. Fico imaginando como essa mulher estava bonita para esse homem poder dizer isso. E aí Esther adentra até a presença do rei Assuero, não pede nada material, não pede nada físico. Ela diz o seguinte: eu quero oferecer um banquete ao meu rei, e eu quero que você convide Ramã. Então ele convida Ramã, e ela faz um segundo banquete, e pede que convide Ramã mais uma vez. E na terceira oportunidade, já estavam ali antes de promover um próximo banquete, não houve o terceiro banquete. O rei faz essa pergunta mais uma vez: pede-me o que você quiser, e eu darei qualquer coisa que você quiser. Sabiamente Esther diz: eu quero que o meu rei me dê a oportunidade de defender a minha vida junto com o meu povo, porque querem matar a mim e ao meu povo. O texto sagrado diz que Assuero levanta-se com enorme ira e disse: que homem é esse que quer atentar contra a sua vida? Ela disse: esse que está aí, Ramã. O texto sagrado diz que Assuero levanta-se em ira, e Ramã, que havia preparado uma forca para executar Mardoqueu, é pendurado naquela forca. E Esther livrou o seu povo, Esther cumpriu sua missão, Esther salvou toda a sua nação, e Esther não desembaiou uma espada. Foi para aquele dia que Deus a colocou naquele lugar. Hoje vivemos uma época muito complexa na sociedade. Semelhante à crise de masculinidade que nós enfrentamos no meio dos homens, nós enfrentamos uma crise de feminilidade nas mulheres. Nós enfrentamos uma crise sem precedentes, e muitas vezes essa crise da luta de igualdade de gênero, de igualdade de direitos, não no sentido de direitos, mas de sermos iguais em absolutamente tudo, tem gerado uma confusão na mente das mulheres, e tem gerado uma confusão no ministério feminino da igreja. Quando nós voltamos, olhe para cá, todo sentido de que nós queremos entender algo doutrinário ou teológico, nos faz voltar à origem de todas as coisas. Quando Jesus foi questionado a respeito do divórcio, e foi citado o exemplo de Moisés, a lei de Moisés, Jesus não se detém na lei de Moisés. Jesus diz: no princípio não era assim. Ou seja, Jesus leva o diálogo para a origem, Jesus leva o diálogo para o Gênesis. E lá na origem, para nós entendermos a funcionalidade do ministério feminino, para nós entendermos o espaço que a mulher deve ocupar na igreja, basta nós voltarmos para o papel da mulher no sentido da criação do jardim. O papel que é descrito por Deus no Gênesis é um papel de complementarismo, ou seja, a mulher é complementar ao homem, a mulher não é igual ao homem, e isso não é um demérito, na verdade é uma qualidade absoluta. Se existe um elemento que é complemento, logo entende-se que aquele que precisa ser complementado não é completo. Então, quando Deus diz do sentido complementar para a criação da mulher, Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Deus está dizendo que mesmo que a criação tivesse sido perfeita no seu sentido amplo, lhe faltava um detalhe que seria acrescido logo depois.
Por isso que na Gênese, dentro do pacote do cristianismo, dentro de todo o contexto doutrinário e bíblico, a ideia que Deus cria o homem, a mulher, é um papel de complementar. E esse papel complementar de origem, ou seja, ela é complemento essencial para a vida do homem, leva também esse sentido ao sentido ministerial dentro da igreja. Ou seja, nós não somos iguais. Nós nunca seremos iguais, mas dentro da Escritura, dentro de toda a posição que Deus sempre escreve, de Gênesis e Apocalipse, Deus fala sobre o processo de equidade. O que significa isso? Trate os diferentes de uma mesma maneira. Não significa que nós sejamos iguais. Você está me entendendo? Diga amém. Mas dar as mesmas oportunidades com as diferenças que nós temos. Isso significa que quando eu entro dentro do contexto da sociedade, dentro do argumento da sociedade, de uma igualdade absoluta, onde esse pensamento feminista declara que, por exemplo, para que a mulher seja feliz, ela tem que ser igual ao homem, ela rompe, ela rasga um princípio bíblico de que complementaridade. Porque quando esse pensamento hoje diz que, por exemplo, a mulher tem que ser igual, declara que para que a mulher seja feliz, ela exerça a mesma característica que os homens têm. Ela busque as mesmas coisas que o homem faz. Ela seja da mesma maneira que o homem é. E esse papel, esse princípio, ele não é um princípio bíblico. Pare, pense no que eu vou dizer agora. Eu não estou falando que a mulher não possa liderar. A Bíblia fala que mulheres lideraram. Eu não estou falando que mulheres não possam comandar. A Bíblia fala que mulheres comandaram. Esté, por exemplo, é protagonista do livro que é escrito com seu nome. Débora, por exemplo, liderou uma batalha contra o rei Císera. E tantas outras mulheres que ocuparam seu espaço biblicamente, dentro do contexto da história, exercendo o papel de complementaridade. Quem está me entendendo, diz amém. Quando se lança a ideia na sociedade de igualdade absoluta, isso lança, na verdade, uma ansiedade no coração das mulheres que, por exemplo, entendem que para serem felizes precisam ser bem-sucedidas numa vida fora da família. Algumas mulheres, por exemplo, que não tenham satisfação e prazer de serem donas de casa, de serem esposas, de serem mães, apenas nesse sentido amplo, elas se sentem frustradas por uma pressão da sociedade, por uma pressão de alguma linha de pensamento que diz que para você ser feliz, você precisa ser tão bem-sucedida no sentido material do que o seu marido. E o papel escrito por Deus nas Escrituras, ele não faz uma igualdade totalitária de gênero, ele fala sobre a equidade, ou seja, Deus nos manda respeitar as diferenças da mulher, Deus nos manda orientar no sentido de ter cuidado com as diferenças da mulher, proteger em certos aspectos a fragilidade da mulher, mas dar espaço para que ela exerça o seu potencial e aquilo que ela tem de melhor. Quem está me entendendo diz amém. Está entendendo mesmo? Para não chegar depois e dizer que o pastor disse que mulher nunca vai ser igual a homem. E não vai. E não vai. Nessa luta, algumas mulheres querem ser iguais aos homens. Querem provar que precisa ser iguais aos homens. E não precisa. Porque, na verdade, a maior força da mulher está na diferença que ela tem do homem. A maior força no sentido, não só no sentido de ser mulher, mas também no sentido do ministério feminino, está exatamente na particularidade de ser mulher. Você concorda comigo? Diga amém, irmão. Por isso nós não devemos confundir o conceito de Deus com o conceito humano. Deus nunca inferiorizou as mulheres. Deus nunca colocou o homem superior às mulheres. Quando nós vamos ver, dentro de um contexto, a questão de os homens se sobrepujando sobre as mulheres, nós vamos ver dentro de um contexto cultural e social da época. Não é um preceito de Deus. Pedro, escrevendo a sua carta, diz: homem, tratem suas mulheres com dignidade e honra, compreendendo que ela é o sexo mais frágil.
Paulo fala: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, morreu por ela e se entregou por ela. A Bíblia fala que havia discípulas dentro do seio dos discípulos de Jesus. Atos no capítulo 1 fala que dentre os 120 que foram batizados com o Espírito Santo, lá estava Maria, mãe de Jesus, e algumas mulheres. Haviam mulheres seguindo Jesus, haviam mulheres no colégio de discípulas de Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Muito bem. Equidade é o conceito que Deus usa com a mulher para oportunizar o seu papel, para que ele ocupe o seu espaço, agora com a sua maneira peculiar. A mulher não precisa ser como homem para assumir o protagonismo na história da Bíblia. A mulher não precisa ser igual ao homem para assumir o seu papel no ministério feminino. E nós vamos, através da história de Esther, aprender isso. Pela história dos capítulos do livro de Esther, eu queria que você acompanhasse comigo algumas características das ações femininas que nós podemos exercer na igreja e entender que esse papel é importante para a igreja. Primeira característica que nós podemos extrair de toda a história do livro de Esther é que ela tinha convicção de quem ela era e onde ela estava. Ela tinha convicção da posição dela. Ela tinha certeza da posição dela. Olhe para cá. Em todos os momentos, em todas as suas ações, Esther se coloca como rainha. Em todo momento, em todas as posições, Esther sabe o espaço que ela ocupa e onde ela pode desenvolver todas as suas funções para ajudar o seu povo, sem ter que, por exemplo, sair da companhia do seu marido, sacar a espada e ir para o campo de batalha. Porque se fosse dentro de um contexto local, de um pensamento de algumas pessoas, Esther largava o marido, porque foi o marido que deu o decreto: larga esse homem não presta. Largava o marido, pegava uma espada e ia para o campo de batalha. Mas olhe para cá, olhe para o texto. Em nenhum momento Esther deixa de exercer o seu papel de rainha. Ela sabe quem ela sabe o espaço que ela ocupa, e ela sabe até onde ela pode chegar do espaço que ela ocupa. E é muito interessante quando nós podemos ver isso, porque, por exemplo, não causa ansiedade em Esther o decreto que é feito pelo rei, porque ela não tem autoridade para revogar o decreto. Mesmo sendo rainha, ela não pode revogar o decreto do rei. Então ela não tem ansiedade de trabalhar contra o seu marido, ela não manipula contra o seu marido, mas ela ocupa o espaço que é dado a ela, e ela transita nesse espaço preenchendo e busca uma solução dentro do que ela tem capacidade para fazer. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 10, o sábio diz: o que chegar na tua mão para fazer, faça segundo as tuas forças. Isso significa que todos nós, olhe para cá, todos nós, aí eu abro o sentido mais amplo, não só no ministério feminino, mas também todos nós temos um raio de cobertura de ação. Nós não podemos fazer todas as coisas. Se você passa pela rua, por exemplo, e você vê alguém passando fome ou necessidade, passando algum tipo de calamidade no semáforo, às vezes nós passamos e o nosso coração é transpassado de dor pela situação daquela pessoa, mas você não pode resolver a situação de todas as pessoas, porque no próximo semáforo você vai ter mais pessoas. E causa ansiedade em nós, por exemplo, se preocupar com todas essas pessoas. Então nós não podemos nos preocupar no sentido de ter que abraçar todas essas pessoas, mas aqueles que estiverem no raio de atuação de cada um de nós, deve e pode ser abençoado por nós. Todos nós temos um raio de limitação de atividades. Você me entende? Diga amém. Transpassar isso é criar ansiedade no nosso coração, porque você não vai fazer tudo. Você não vai resolver todos os problemas. Da mesma maneira, a Bíblia fala que Esther, ela não fica ansiosa por não poder revogar o decreto, ela não incita uma rebelião, porque ela tem convicção de quem ela é e do cargo que ela ocupa, da função que ela ocupa. Então ela ocupa com excelência o cargo que está em suas mãos e desempenha com desenvoltura aquilo que está em suas mãos. Lembra da história que eu falei? A todo o trabalho dela como rainha, ela não sacou a espada,
espada, ela não provocou guerra, ela não fez absolutamente nada, mas foi Esté que salvou o seu povo com mão poderosa, através de estratégias que ela usou como rainha. Por isso que nós entendemos, todos nós, que não devemos achar que temos que vestir a armadura de Saul para sermos alguém. Que nós temos que ser aquilo que não somos para conquistar alguma coisa. Que precisamos nos esperar alguma coisa para conquistar alguma coisa. Deus nos dará conquistas com aquilo que nós somos, aonde nós estamos, com a característica que nós temos. Não podemos ficar ansiosos. Você me entende? Diga amém. Não podemos ficar ansiosos. Esté tinha a percepção exata de que qual espaço ela ocupava dentro do projeto de Deus para a salvação do seu povo. Ela teve medo no começo, mas a palavra de Mardoqueu foi essencial para despertar o gatilho que ela deveria fazer. Deus te chamou para esse tempo. Deus te salvou exatamente para esse momento. Foi para esse instante que Deus chamou você. Você está me entendendo? Diga amém. Esté tinha plena consciência, nós temos que ter plena consciência que nós temos um espaço a preencher no reino de Deus. Que eu tenho um espaço a preencher no muro da igreja. Eu sou um tijolo, eu sou uma pedra que compõe o edifício que é a igreja. E eu tenho que entender que existem pessoas acima de mim, que tem pessoas abaixo de mim, que tem um espaço que eu vou preencher, e esse espaço que eu vou preencher com excelência. Nós temos que ter convicção de quem nós somos. Nós temos que ter convicção do espaço que nós ocupamos. Ela entendeu muito bem a posição que ela ocupava. Ela não podia revogar o decreto, mas ela tinha acesso a quem podia. Ela não podia colocar a mão na espada, mas ela poderia estar próximo àquele que colocaria a espada na mão do seu povo. Olhe para cá, saiba o espaço que você ocupa e ocupe-o com excelência. Não fique ansioso pelo espaço que você não pode ocupar. Não fique ansioso pelo espaço que você talvez queira estar. Não busque a aprovação do mundo. Não busque o conceito do mundo para você ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Esté é protagonista da história dentro do seu livro, mas Esté não é guerreira. Esté não está no campo de batalha. Esté não mata ninguém, Esté não batalha com ninguém, mas Esté é protagonista do seu livro. Quem está me entendendo diz amém. Maria, mãe de Jesus, é protagonista do Evangelho depois de Cristo. Por que não? Porque ela é quem diz, ela é mãe e depois é discípula de Jesus. No Evangelho fala que ela é mãe. Olhe para cá, irmão, como é que Deus age através da vida de Maria com Jesus? Será que Jesus já nasceu fazendo tudo? Será que Jesus já nasceu pequenininho? Porque a Bíblia diz que ele estava pequenininho numa manjedoura. Posso ouvir um amém? Será que Maria não teve que dar banho em Jesus, alimentar Jesus, estar com Jesus nos momentos que Jesus precisava, estar nos primeiros passos que Jesus dava? Posso ouvir um amém? Sim ou não, irmão? Ela estava lá. Ela foi mãe, ela cuidou, e todo esse processo, ela foi mãe sobre ele. Mas o texto sagrado diz que quando Jesus, no capítulo 2 de João, no versículo 5, a Bíblia diz que ela procura Jesus para que ele ajude no vinho. Ali há uma inversão de papéis, porque Maria diz: faça tudo quanto ele vos mandar. Ela sai do papel de mãe para o papel de discípula. Saiba o papel que Deus quer que você exerça na igreja e exerça o seu papel com excelência. Não fique ansioso, não fique ansiosa. Ocupe o espaço que Deus deixou para você. Domine o que você faz. Encaixe-se onde Deus colocou. E essa afirmação que eu estou falando não tem sexo, não tem gênero. É um conceito de Deus.
Ocupe o espaço que Deus te colocou. A palavra do Senhor diz que Deus vai chamar um para pastores, outro para evangelistas, outro para mestres, outros para desenvolver milagres. Não importa, Deus nos chamou, cada um de nós, especificamente para uma obra, com raio de atuação em uma obra. Não fique ansioso pelo que o outro pode fazer. Faça o que Deus colocou em suas mãos. Esther não esperou ser guerreira. Ela usou o que ela tinha. E o que é que você tem? Você pode não ser pregadora, você pode não ser pregador, mas você pode ocupar o seu espaço na igreja. Você pode ocupar a sua liderança na igreja. Veja o que Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo está fazendo essa afirmação: de Sarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque vós sois um em Cristo Jesus. Deus nivelou todos iguais debaixo da graça. Aleluia! Posso ouvir um amém? Então vai ter coisas na igreja que você, minha irmã, vai saber melhor do que eu. Vai ter espaços, minha irmã, que você vai ocupar na igreja melhor do que o pastor, melhor do que o irmão, mas é o espaço que Deus lhe deu para desenvolver. Então desenvolva o espaço que Deus lhe deu. Exerça com excelência o que você vai fazer. E não pense na limitação de algumas pessoas, que a mulher só serve para oração, que a mulher só serve para cozinhar, né, nos retiros, nos acampamentos. Isso é coisa ultrapassada. A verdade bíblica é que você é um instrumento na mão de Deus. Você pode pregar, você pode discipular, você pode liderar, ocupar o espaço que Deus está te dando. O espaço que Deus te deu, ocupe e faça com excelência. Posso ouvir um amém, minhas irmãs? Então Esther tinha convicção de quem ela era e onde ela estava. Não fique nesse negócio, dessa ansiedade. Ah, mas não, porque não pode ser bispa na nossa igreja. Não vai ser bispa. Ah, mas não tem apóstola na nossa igreja. Não fique ansiosa com isso, não. Deus vai lhe levar a ocupar um espaço na igreja. O que Deus te colocar para fazer. Ei, olhe para cá. Ocupe o seu espaço com excelência. Faça o melhor que você pode. E você será protagonista da história de várias pessoas. Posso ouvir um amém? A outra coisa que nós vemos no livro, na vida de Esther, é compromisso com Deus, com sua casa e seu povo. Olhe para cá, nessa ordem. Compromisso com Deus, compromisso com sua casa, compromisso com seu povo. É preciso cumprir a missão sem perder o equilíbrio. É preciso haver equilíbrio. Veja bem, meus irmãos, Deus move a missão, mas a família faz parte da missão. Sim ou não? É interessante, eu queria que você abrisse o capítulo 4 que nós lemos. Deixa a sua Bíblia aberta lá. Versículo de número 16. Vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias, nem de dia, nem de noite, nem de dia. E eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Não há nenhuma nota de revolta ou de insubmissão. Não há nenhuma nota contra o seu esposo. Quem foi que decretou a morte dos judeus, enganado por Ramã? Assuero. Foi o marido dela. Mas ela entende que mesmo que ela tenha que cumprir uma missão, mesmo que ela tenha que cumprir a missão que Deus outorgou para ela, olhe para cá, existe ainda responsabilidades. E essas responsabilidades se linkam à sua família, representada aqui pelo seu marido, se linka também ao seu povo. Nessa
trinca de coisas, ela se equilibra e ela ainda não sabe o que fazer. Ela diz: orem, jejuem, porque eu vou falar com o rei. Ela ainda não sabe o que fazer, mas ela sabe que tem que equilibrar-se nessa trinca de coisas. Não existe missão sem equilíbrio. Não existe missão sem entender o papel claro de o que você deve fazer. E todas as vezes que eu cito o ministério feminino aqui, eu também cito a questão masculina. Porque cabe para os dois lados. O meu papel de pastor não pode esquecer a minha missão, o meu compromisso com Deus, a minha família e o meu povo. Eu me equilibro nessas três coisas. E eu tenho que dar excelência a essas três coisas. Se você é rato de igreja e esquece a família, Deus não está ouvindo suas orações. Eu lhe choco quando eu falo isso. Eu já escutei pessoas, por exemplo, dizendo assim: passa o dia na igreja, mas o marido, ele que se vire para fazer o almoço. Eu vou orar. Ele que se vire. E sua esposa? Não, ela tem que entender. Eu tenho que viver na igreja. Não é assim que funciona. O texto mostra claramente um compromisso em três partes, tripartido. E a percepção dela é dizer o seguinte: eu tenho que caminhar nessas três coisas. Olhe para cá, ela não se revolta contra o seu marido, ela não promove rebelião contra o seu marido, ela não incita qualquer tipo de coisa contra o seu marido, porque ela entende que o marido é dádiva que Deus deu a ela. Posso dizer um amém, meus irmãos? Ela se equilibra nessas três coisas porque ela sabe que precisa resolver o problema, precisa cumprir a missão, sem esquecer a responsabilidade que ela tem sobre essas três coisas. Eu queria, nesse comparativo, por exemplo, meus amados irmãos, ver mulheres nesse livro que tiveram a mesma oportunidade que Esther teve e se comportaram de maneira errada. Vasti, por exemplo, a primeira esposa do rei, é chamada pelo rei para ser apresentada aos amigos do rei. Que privilégio! Se você for chamado, se ela foi chamada para ser apresentada, é porque deveria ser bonita. Posso ouvir um amém? Mas eu não vou. Quem ele pensa que é? Diga a ele que eu não piso lá. Eu fico imaginando se ela fosse, porque quando tem pessoa barraqueira que mexe o dedo, né? Nós tivemos uma madrugada de sucesso aqui nas imediações, porque teve briga essa madrugada aqui nos arredores da igreja. Garrafa voou, e gente brigou, e era aquela coisa, o carro buzinava, isso de 3 horas da manhã, foi alegre, viu? E tinha gente que fazia assim, com o dedo. Eu falava: vou desistir de dormir, vou botar minha cadeira e vou ficar na varanda. Vasti, o rei está chamando. Vasti é a primeira esposa. Diga ele que eu não vou não. Vasti foi a mulher que obrigou o rei Assuero a fazer um decreto. O decreto de dizer que ela não é mais rainha, eu preciso de outra rainha. O seu orgulho está levando você para onde? A sua soberba, a sua falta de percepção está levando você para onde? Você quer ser eficiente ou quer dar satisfação ao seu orgulho? Você quer ser eficiente para aquilo que Deus está te dando, ou você quer dar vazão ao seu orgulho, à sua soberba? O comportamento dela foi um comportamento abusivo, e ela perde o esposo. Zeres, esposa de Ramã. Quando Ramã chega, sabe quem deu a ideia para fazer a forca para Mardoqueu? Foi a esposa de Ramã. Faz uma forca para... O quê? Meu amor, Ramã chega. A rainha mandou me chamar para um banquete. Ah, meu Deus, faça uma forca lá para o judeu. Porque se a rainha te chamou, pode fazer a forca, que amanhã você vai enforcar ele. E Ramã chegava e dizia: Mardoqueu não se ajoelhou para mim. Disse: quem é esse homem? Pensa que é. Veja, perceba, olhe para cá, não há compromisso em apacentar a sua casa, não há compromisso em tranquilizar a sua família, ela tumultua a sua família, o marido é enforcado. A percepção do compromisso, eu tenho que entender que eu tenho um compromisso em cumprir minha missão com Deus,
pacificar a minha casa e me comprometer com meus irmãos. É nessa ordem que Esther executa a sua missão. E você tem que entender isso. Você tem que entender que você tem que ignorar algumas coisas para você ser eficiente. Talvez as pessoas dissessem assim: Esther não está fazendo nada. Algumas pessoas dissessem assim: Esther está descompromissada, nós vamos morrer, e Esther não faz nada sendo rainha. Mas a Bíblia diz que Esther estava orando, estava jejuando e estava executando um plano para ser eficiente, para salvar o seu povo. Mesmo que digam que você não está fazendo nada, seja eficiente no que Deus está te orientando a fazer, sem esquecer a missão, sem esquecer a família, sem esquecer o seu povo. O seu compromisso é com Deus. Deixa falar de você, deixa dizer que você não está fazendo nada, deixa dizer que você é preguiçoso, deixa dizer que você não tem talento, não importa, seja eficiente para Deus, os outros que se lixem. Diga amém, meu irmão, aleluia. A busca pelos objetivos isolados dessas mulheres fizeram com que elas ignorassem as características que elas tinham de melhor. Não deixe que o que você tem de melhor seja colocado de lado. Use o que você tem de melhor e seja eficiente na vida e no reino e com a família. Aleluia. Posso ouvir um amém? Deixa seu marido dizer que ele que manda em casa. A gente sabe que isso não é verdade. É brincadeira, irmão, tem que mandar, o homem tem que mandar. Ei, irmão, você tem que mandar. Pelo amor de Deus. Mas no fundo, irmão, meu Deus, mas você tem que mandar. Amém? É você que manda. Deixa a gente ter essa ilusão, mas é o homem que manda. Posso ouvir um amém? Muito bem. O ministério feminino, ele precisa exercer coliderança. Coliderança, sim, liderar. Sim, liderar, ter a percepção. E para liderar, você não precisa ser igual ao homem. E para liderar, você não precisa se igualar ao homem. Não precisa. Porque é exatamente na diferença que você faz a excelência. É isso que as pessoas não entendem. É exatamente no papel da feminilidade que você exerce a sua liderança. E você é importante na trajetória da vida da sua família, da sua igreja, do seu Deus. Deus te chamou para você ser exatamente do jeito que você é. Entenda o seu papel, entenda a sua missão, abrace a sua identidade. E por fim, mas não menos importante, ela foi eficiente, com senso de identidade. Quando algumas pessoas começam a pregar, elas procuram vídeos de pregadores renomados para pegar o perfil. Você sabia disso? Tem um amigo meu, que eu não vou dizer o nome dele, que ele hoje mora em Mogi Guaçu, o nome dele é pastor Fábio Rogério. Ele vai ouvir esse vídeo. O Érica, se você está assistindo, mostre para Fábio, viu? O Érica é nossa ovelha lá em Mogi Guaçu, esposa do Fábio. E o Fábio é um grande amigo meu, um irmão que a vida me deu. E nós somos amigos antes do pastorado, líder de jovens, nós éramos já amigos. E o nosso pastor Fábio Rogério, ele era um biotipo de Marco Feliciano. Vixe, irmão, era muito fogo. Eu conto testemunho uma vez que eu estava na igreja, nós estávamos na festa de jovens, e eu, Tiago, estava com o olho fechado, como um bom crente, orando, no púlpito da igreja, quando eu vi um vulto passando na minha frente. Eu disse: não, Senhor, vulto aqui não. Quando eu abri o olho, meu irmão Fábio Rogério estava voando do púlpito para o salão da igreja, quase dando um Hadouken assim,
Marco Feliciano puro. Eu brinco com ele. Ele disse, é porque eu não tinha referência, eu precisava assistir as fitas de Marco Feliciano para pregar. Quando o pregador faz isso, ele perde a identidade. Quando você se inspira em alguém, isso é legítimo. Quando você copia alguém, você perde a sua identidade. Isso não é você mesmo. Quando você copia a pessoa para ser igual a ela, você perde seu senso de identidade, daquilo que você é. E é muito difícil quando você perde seu senso de identidade, porque você passa a manter um personagem. Você não é aquela pessoa que as pessoas estão vendo, é um personagem que você criou. Fábio hoje não imita mais Marco Feliciano. O que eu estava, irmãos, no gabinete, e orando e estudando esse texto. Eu li esse livro essa semana umas 2 ou 3 vezes, todo o livro. Eu estava sozinho num desses momentos que eu estava lendo, eu comecei a rir da glória a Deus sozinho. Se tivesse passando alguém na rua, achava que eu estava louco. Porque ela prepara com senso de identidade, ela usa o que ela tem habilidade para fazer. O que é que ela podia fazer como rainha? Ela podia promover rebelião, ela podia envenenar o marido, ela podia fazer uma série de coisas. Deus orienta Esther, Denis, no caminho da feminilidade. E com muita paciência, destreza e eficiência, ela faz o primeiro banquete. Ela desarma Ramã, desarma no sentido de dizer assim, a rainha confia em mim. Ela desarma o rei no sentido do rei não achar que ela é interesseira. E na hora de revelar o seu pedido, ela não faz de maneira trabalhada, de uma maneira impositiva. Ela diz assim, eu quero que o meu rei me dê as ferramentas para que eu defenda a minha vida junto com o meu povo. Isso é senso de identidade. Ela sabia que aquele homem a amava. Posso ouvir um glória a Deus? Eu ri porque eu estava orando assim, lendo e orando em espírito, e eu imaginei a cara de Ramã, quando Esther diz, quem é esse homem que quer atacar contra a sua vida? Ela olha para Ramã e diz, é ele. Se tivesse um buraco para ele se socar ali, se tivesse como ele correr, se tivesse como ele morrer, ela criou uma situação sem saída para Ramã. Ela foi sábia, ela moveu a mão do rei ao seu favor. Ei, olhe para cá, a capacidade que Deus deu às mulheres, no sentido de percepção, no sentido de visão, é uma qualidade inigualável. Algumas pessoas dizem até que é um sentido. Eu conversando às vezes assim, eu só falta fazer assim. Um amigo meu, ele faz assim, um amigo pastor, ele fala, uma pessoa nova chega na igreja, ele chama a esposa assim, presta. A esposa, presta, sou o pai seu, meu irmão, vem cá. Você faz isso mesmo, meu irmão? Eles faço. Por quê? Porque é batata, ela diz que presta, presta, ela diz que não presta, não presta. É assim ou não é? Vocês não são assim? Só olha, não sei o que é, mas aquele sujeito não caiu bem nos meus olhos. Você faz isso, minha irmã? Levanta a mão aí, você que tem essa percepção, levanta aí, olha, está vendo? Vai Deus revelando. Elaine não levantou a mão, eu sei que Elaine tem também. Só, não confia muito, não dá muita corda não. Ei, minha irmã, deixa eu abrir um parênteses aqui que a gente tem tempo. E quando uma sujeita olha para o marido com o olho meio enviesado, você percebe ou não percebe, minha irmã? O pastor contou um testemunho, olha para cá. O pastor contou um testemunho.
vou falar sobre o sexto sentido da mulher. O pastor contou um testemunho. Ele contou para nós. Ele disse: olha, eu estava no gabinete. Ele estava tratando o caso de um casal. O casal separou-se. E terminou uma reunião que ele estava com a esposa desse casal que havia separado já há uns 2 ou 3 anos. O ministério entrou no gabinete pastoral. Esse pastor amigo disse: poxa, o que é isso? O que foi que aconteceu? Ele disse: pastor, nós queremos uma conversa com o senhor. Nós percebemos que fulana está assediando o senhor. Você está louco, irmão? Como assim? Percebemos isso. E a partir de hoje, nós não vamos permitir que o senhor trate dela. Algum de nós aqui vai tratar dela e o senhor não vai mais tratar dela. Amém. O pastor amou o cuidado do ministério. Foi um cuidado que o ministério teve. Mas ele saiu impressionado com aquilo. E ele chegou em casa. E ele chamou a esposa e disse: filha, você não sabe o que aconteceu. Ela disse: o que foi? O ministério se reuniu e disse que tinha uma mulher me assediando. Ela disse: fulana. Você sabia? Não, mas eu vi. E por que eu não vi? Porque você é um bobão. E homem é um bobão. Eu vi. E por que você não falou nada? Porque a partir do momento que eu falasse para você, você ia olhar. Por isso que eu não falei. Eu orei. E Deus moveu a mão do ministério para resolver. Irmãos, eu me curvo diante da sabedoria feminina. Fui chamado de machista algumas vezes, mas eu me curvo ante a sabedoria feminina e ao ministério feminino. Nós precisamos do ministério feminino. A igreja precisa do ministério feminino. Mas o ministério feminino não precisa ser homem para ser ministério feminino. O ministério feminino tem que ocupar seu espaço do jeito que ela é, com as características que ela tem. A Bíblia diz que Esther teve senso de identidade, ou seja, eu vou atuar aonde eu sei atuar. Eu vou fazer da forma que eu vou fazer. Então, se você vai pregar, não precisa você pregar igual o pastor Edivan. Você não precisa pregar igual ao presbítero Geraldo ou ao presbítero Júnior. Você tem suas características para pregar. Você tem sua maneira de pregar. Se você for discipular, você não precisa seguir o pastor. Você não precisa seguir o presbítero Júnior, porque Deus vai lhe dar a excelência para fazer isso. Agora faça, ocupe seu espaço, faça do seu jeito, mas faça. Ocupe esse espaço que é necessário na vida da igreja e precisa ser utilizado. A ansiedade vem quando você tem crise de identidade. A ansiedade vem quando você quer fazer o que você não precisa fazer, ou que você quer ir além do que você tem capacidade de fazer. Cada um de nós tem uma direção e tem uma distância onde vai alcançar. Olhe para cá, alcance até onde Deus colocou nas suas mãos. Aleluia, aleluia. O fim da história é que Israel se defende, é que Israel sai vitorioso, e o inimigo acaba na forca, porque uma mulher exerceu a sua liderança sem sacar uma espada, e foi eficiente naquilo que ela tinha para fazer. Como falei no começo, eu vou encerrar com isso, a visão, se fosse na visão de muitos aqui que me ouvem, talvez Esther tivesse que abandonar o seu marido, ir para o fronte da batalha, pegar a espada e resolver da maneira antiga. Mas Esther resolveu ser eficiente e não agradar os olhos das pessoas. Enquanto nós quisermos agradar as pessoas e esquecermos a eficiência, nós vamos esquecer que existe coliderança no ministério feminino. E existem coisas que as mulheres têm percepção e capacidade de fazer, que homem nenhum vai conseguir fazer. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Aleluia. A minha oração é que esse sermão fizesse diferença na sua vida. É que esse sermão ocupasse um espaço no seu coração e produzisse no seu coração o desejo necessário de ser eficiente naquilo que Deus lhe chamou para ser eficiente.
Oh, aleluia.